Saudações, sociedade! Aqui quem vos fala, Miguel Abdala, está começando mais um Contrassenso Comum, seu canal de psicologia e comportamento. Oh, okay. Hoje, nosso quadro de atualidades, onde converso aqui com minha autarquia, doutora Lidiane Queiroz, sobre acontecimentos recentes da psicologia. E aí, Lid, como é que você está? Tô ótima. Curiosa, inclusive, porque acabou de acontecer o primeiro Congresso Internacional de Interbehaviorismo e eu quero saber o que é isso que foi falado lá. Eu quero saber o que aconteceu. Pois é, aconteceu agora em fevereiro, teve o primeiro Congresso Internacional de Interbehaviorismo. Já houveram outros congressos ali internacionais sobre interbehaviorismo, mas esse daí foi a primeira vez que adotaram ali esse nome. Esse é um congresso completamente focado ali sobre interbehaviorismo. Então, Estive lá, pera, diga não aí. foi o primeiro? Foi o primeiro com esse nome, foi o primeiro completamente focado nisso, mas não, já houveram outros congressos com convidados internacionais, né, organização internacional, que tinha interesse em falar sobre interbehaviorismo, mas esse é o primeiro ali com nome garantido e completamente focado. Não, aqui a gente vai falar sobre interbehaviorismo exclusivamente. Então, interbehaviorismo não é uma coisa nova. Não é um negócio de 10 anos para cá. Antiguíssimo, antiguíssimo, antiguíssimo. É o primeiro livro de 1924, o primeiro tomo, né, o segundo de 1926. Então hoje já são 102 aninhos aí que essa teoria existe, né? E por que só agora o primeiro congresso, então, com esse nome oficial, internacional? Então, o que acontece? Eu gosto de pensar, né, que o interbehaviorismo havia morrido. Não tinha mais interbehaviorismo, tinha se acabado, a gente está vendo agora o renascimento dessa teoria. Porque o que acontece? Desde ali o Jacob Cantor, né, autor ali que criou o interbehaviorismo e vem fazendo produções, dedicou sua vida inteira para desenvolver essa teoria. Ele tem ali o último livro ali, 1973, ele falece logo em seguida, e o que veio ali de derivados do interbehaviorismo, nos Estados Unidos, você tem o laboratório da professora Linda Reis, e no México, o trabalho foi desenvolvido pelo professor Ribes Iniesta. Então, o que é que aconteceu? No México, você tem o interbehaviorismo, essa influência do Ribes muito forte. Metade da psicologia comportamental é interbehaviorista no México, mas há uma discussão se ainda é interbehaviorismo cantoriano, se ainda pode chamar de interbehaviorismo, porque o Ribes fez as suas alterações e as suas adaptações na teoria. Então tem um derivado de interbehaviorismo que é muito forte no México, mas normalmente se chama de teoria de campo, né, ou nomes correlacionados, e não chamando necessariamente de interbehaviorismo, apesar de uma raiz interbehaviorista muito forte. Nos Estados Unidos, ali no laboratório da Linda, já tem uma raiz cantoriana mais consolidada, né? O trabalho dela é cantoriano, ela tem suas adaptações e alterações também, mas tentando manter a estrutura que o Cantor desenvolveu, que é o que a gente chama hoje de interbehaviorismo contemporâneo. Seria a noção do trabalho da Linda. Porém, o que acontece? Recentemente, a Linda se aposentou. Então, não há mais o laboratório de interbehaviorismo, laboratório focado em estudo dessa teoria. E o México, como eu estava comentando, existe essa discussão se ainda dá para chamar de interbehaviorismo. Então, dá para dizer que o trabalho ali, a teoria, dava para dizer que morreu. Você não tem mais uma estrutura. Enquanto empreendimento político, cultural, você precisa dessa comunidade ali se retroalimentando. Então não havia mais interbehaviorismo, pode-se dizer assim, até bem pouco tempo, até que o professor Dermot Barnes Holmes, fundador da RFT, dos maiores nomes da psicologia comportamental, vem publicando, pelo menos desde 2019, dizendo que o interbehaviorismo deveria ser a nova base filosófica da teoria das molduras relacionais, a RFT. A teoria de linguagem e cognição, talvez mais difundida atualmente na psicologia comportamental, e ele diz que essa teoria deveria ser interbehaviorista. E ele fala que havia desde o começo essa influência. E aí eu imagino que isso deve ter rolado um burburinho de lá para Rapaz, cá.
Porque aí começou a movimentar, porque do negócio que tu tá me dizendo, que estava quase morto. Teve um primeiro congresso internacional reforçando esse nome, então é porque esses artigos eles movimentaram a comunidade acadêmica. Não, foi bafafá grande, né? Muita fofoca, fuxico, de todo jeito que você imaginar, por conta dessas publicações. E Entendi. entra achando que é uma crítica pessoal, como era, porque os fundadores, né, da RFT ali, também a Linda Reis e o Steven Reis, né, se divorciaram, e agora você está vendo o outro fundador ficando mais alinhado ao trabalho da Linda Reis do que ao trabalho do Steven Reis, com seu contextualismo funcional. Pera, Então, assim, para. fofoca grande. Então foi por isso que tu foste convidado para falar nesse congresso, para falar das fofocas? Quem dera, espero aqui com esse canal do YouTube que eu seja conhecido como bastião da fofoca da análise do comportamento, mas ainda não é o caso, né? Como é que eles fizeram os convidados ali do congresso? Os organizadores dizem que tentaram fazer algo mais democrático, né? Então, houveram ali 5 convidados organizados ali por eles, e cada um desses convidados convidaram mais um pesquisador ali do tema. Então, aqui, alguns exemplos, né? A professora Linda Reis foi convidada, ela convidou o Dr. Mitch Freiling, que aluno dela, tradicional ali, fez muita pesquisa ainda hoje ali, trabalhando junto. O Dermot Barnes Holmes foi convidou o Colin Hart, que vem desenvolvendo essa noção ali de um RFT behaviorista, junto com ele. Representando o Brasil, aí também o professor Emmanuel Torinho foi convidado, seu antigo professor, e teve como convidado ali o Aécio Borba, brasileiro também, mas hoje professor da University North of Texas, aqui nos Estados Unidos. E aí que entra a minha parte, Dr. Will Fleming, que é ex-aluno da Linda, contratado recentemente pela McNeese University, na Louisiana, aqui nos Estados Unidos, e ele é o representante ali do orientacionalismo, que seria uma extensão molar do interbehaviorismo, que é o que eu venho estudando também ali recentemente. Saiu um artigo meu ano passado, onde a gente discute brevemente ali sobre a possibilidade dessa teoria. Tem escrito em português, e a gente está trabalhando junto, e ele me convidou para ser o representante ali com ele dessa vertente ali de interbehaviorismo. 5 convidados e cada convidado convida um convidado, é isso? Convida um convidado, exatamente. Olha só, essa festa é diferente, né? A gente fala que convidado não convida, mas nesse caso, convidado convida. E Obrigatoriamente. 3 brasileiros aí envolvidos: Emmanuel Torinho, Aécio Borba e Miguel Abdala. Eita, é o Brasil dominando o mundo. Mais que o Brasil, porque a cidade de Fortaleza foi a cidade com o maior número de representantes do Congresso. Verdade! Aécio Borba e Miguel Abdala, muito bem. Inclusive preciso dizer de outra coincidência então também desse vídeo, porque o professor Emmanuel Torinho paraense, eu paraense, apesar de você estar falando do outro lado, eu estou em Fortaleza. Gente, muitos entrelaçamentos. Olha aí. Muito bem, aí tu foste convidado então para falar nesse primeiro congresso, e como foi? Posso dizer que foi a melhor experiência de congresso que eu tive na minha vida. Foi assim, fantástico. Também a estrutura foi um pouco diferente. O primeiro dia foi um congresso tradicional, a sexta-feira, cada um dos convidados apresentando ali seus trabalhos. Então, de manhã até de noite, cada um fazendo suas apresentações, perguntas ao final. Para o público geral, você podia se inscrever no congresso, tinha remoto e presencial, e você tinha um congresso ali normal, né? Apresentação, pergunta e resposta ao final, os intervalos e tudo isso. O sábado e o domingo foi só para discussão. Os convidados se reuniam numa sala só para a gente conversar sobre tópicos relacionados a interbehaviorismo. E aí saiu de tudo. Desde futuro da área, o que é que a gente vai fazer, para onde é que a gente vai, até questões teóricas, como definir certos conceitos, o que é que a gente chama de interbehaviorismo. Toda essa base ali foram 2 dias, né? 2 vezes mais tempo do que o tempo de apresentação do congresso, só para a gente organizar esse campo numa organização parecida com a lógica de think tank, né? Se reunir, discutir e decidir o que fazer. As conversas foram civilizadas ou teve treta? Teve tudo, teve treta, teve civilizada, foi animado. Rolou Foi animado. discussão, algumas discussões mais acaloradas,
desculpa, mas eu ouvi dizer que até disseram que ia acabar a análise do comportamento, é o fim da análise do comportamento. Surgiu esse tipo de discussão lá dentro? Olha, lá dentro, acho que ninguém estava muito preocupado com isso, não. Nem ninguém, acho que o consenso geral é que não é mais inofensivo do que isso. A E questão quem era está mais. com medo? Mas o que eu vejo aqui dos burburinhos ali de Congresso e aqui no departamento, tem algumas pessoas relacionadas à Associação Internacional de Análise do Comportamento, a ABAI, que tem essa preocupação. Eles acham que o interbehaviorismo crescer e a análise de comportamento, a RFT, né, uma teoria tão relevante, virar interbehaviorista, coisa do tipo, significa menos analistas do comportamento ou menos investimento ali para trabalhos ligados à análise do comportamento. Tem esse medo aí de algumas pessoas sobre esse crescimento. E lá dentro, nesses 2 dias de discussão, isso não foi um tema relevante. Outros temas foram relevantes, acalorados ou menos acalorados, mas isso especificamente, não. Não, eu acho que tem uma briga. É muito comum você ver em Congresso de Análise de Comportamento uma variedade de behaviorismos, principalmente no Brasil. O interbehaviorismo parece um pouco mais apimentado, porque houve uma briga ativa ali do Cantor com o Skinner. Né? O Cantor convidou o Skinner para trabalhar na Universidade de Indiana, foi assim que o Skinner foi para lá. Eles pareciam ter uma relação amigável, mas o que a gente lê de cartas entre eles ao longo desse período que eles trabalharam juntos é que foi cada vez ficando mais, com mais animosidade ali entre os brothers, né? Ao ponto de, no final, o Skinner chegar a explicitamente falar que Congresso de Análise de Comportamento não é lugar para interbehaviorista. Interbehaviorismo não é análise de comportamento. Quero essas pessoas fora daqui. Então, houve uma atividade política, né, para separar esses campos ali no começo, que pode ter a ver com o que eu falei mais cedo, da dificuldade de desenvolvimento ali da área. Né? Então, acho que ainda tem uma repercussão ali pelo lado dos analistas do comportamento, desse medo aí do interbehaviorismo entrar na baia, e eu acho que entra nessa confusão ali antiga. Mas do lado dos interbehavioristas, já são pessoas que frequentam a análise do comportamento, aqui os exemplos que a gente citou, né? Evidentemente, o professor Elmano e o professor Aécio não se identificam como interbehavioristas, mas têm suas publicações e seus trabalhos ligados a esse tema, sem nenhum problema. Né? Eu mesmo também tenho, minhas publicações são em diversos behaviorismos. A Linda tem contatos regulares com a BAI, o Dermot tem contatos regulares com a BAI, todos eles navegam pela psicologia comportamental muito naturalmente, sem nenhuma ameaça de corte de financiamento, boicote ou nada desse tipo, não. Então o problema é dinheiro. Sempre, né? Sempre o problema é dinheiro. O que eu percebo é isso, é medo de corte de financiamento. Tu contando essa história, tá fazendo um caminho, assim, na minha cabeça, né? Que é de um assunto que ele tava em baixa, bem baixa, e que, de repente, por causa de uma série de artigos de alguém realmente influente num assunto dentro da análise do comportamento, esse tema volta a ficar na moda, de modo que temos, então, o primeiro congresso internacional com discurso de um jeito diferente, que eu preciso dizer, gosto muito, acho que isso é uma coisa muito bacana, falta muito nos congressos que eu acabo frequentando, que é esse espaço, de fato, para o debate, para a discussão, para o diálogo, né? Porque senão fica um monte de gente que vai lá e vomita a sua verdade, com pouquinhas perguntas no final, e aquilo desaparece. Então, eu achei bem interessante. O que me deixa curiosa é com esse receio do lado de fora sobre a possível ameaça de uma área, de um assunto, e não em perceber, observar avanços que podem vir a partir daí, movimentos que podem surgir a partir daí, e ações e movimentos protecionistas, eles tendem a ser sufocados na sua origem, eu acho. Não tem como você barrar uma coisa, porque quanto mais o contra-controle, nosso Sidman está aí para dizer, quanto mais você diz não faça, não fale, não pode, mais gera curiosidade em relação ao assunto. E aí eu fico me perguntando, assim, já que
por aí, né? De onde tu tens, no recorte que tu tens observado, tem tido burburinho, discussão, conversa para cá, conversa para lá. O que a gente pode extrair, então, disso para nossa realidade, para o nosso futuro? O que a gente pode olhar em relação ao que o interbehaviorismo tem trazido agora, com essas novas publicações, esses novos temas, para o nosso dia a dia? E eu acho que isso tem a ver com o que a gente estava falando antes do renascimento, né? Então, para mim, estava uma teoria morta, e agora, por conta das publicações recentes, estão se falando mais nisso. O próprio Will Fleming foi contratado recentemente, o nome do laboratório dele é Laboratório de Interbehaviorismo, né? Interbehavioral Lab. Então, voltamos a ter um laboratório focado especificamente ali no trabalho de interbehaviorismo. Então, parece que as coisas estão reacontecendo, parece estarmos vendo um renascimento ali do interbehaviorismo de alguma forma, que pode não dar em nada, como foi antes. Você tinha alguma influência cantoriana em alguns tópicos importantes. Se você for ler o primeiro livro de RFT, né, 2001, o livro roxo, você já vê referência ali ao trabalho do Cantor, por conta da influência da professora Linda, e alguns outros trabalhos assim, né, a metacontingência de 5 termos, você vê referência ao trabalho do Cantor. Né, muitas discussões sobre controle discriminativo e uma noção de campo ao invés de uma noção causal. Você tem uma noção, uma influência ali interbehaviorista, mas que não passava muito disso. Não era uma mudança de teoria, não era uma filosofia nova que estava sendo adotada. Não, foram ler as reflexões do Cantor e trouxeram reflexões novas para análise de comportamento. Pode acontecer da mesma forma, pode seguir para aí sem nenhum impacto muito grande, mas a gente também é a primeira vez que a gente tem um nome tão grande, né? Dermot Barnes Holmes falando um negócio desse. Um novo laboratório, né? Gente nova ali, muito produtiva, como o Will fazendo coisa nova. A gente pode estar vendo aqui o começo de um novo tema, né? Um hot topic, né? Alguma coisa que vai mudar ali o que a gente vem falando sobre na análise de comportamento, porque você tem ali essa nova produção. Então, o que eu posso imaginar ali de futuro, da gente ficar atento, me parece que minimamente vão estar se falando mais nisso. É interessante ter a leitura em dia, saber minimamente do que se trata. Não é um interbehaviorismo muito parecido, não é um behaviorismo muito parecido com o que a gente vem trabalhando. Inclusive, discuti bem isso no outro vídeo aqui do canal, com o Abraão, o último aluno, último orientando da Linda Reis. Já tem vídeo aí no Contrassenso Comum discutindo sobre os detalhes ali dessa teoria, porque a gente está acostumado a ter teorias que vieram do Skinner. Então, o contextualismo funcional, o behaviorismo molar, são derivações do behaviorismo radical. O interbehaviorismo não, é mais antigo. Você tem ali, mais de 10 anos antes do primeiro livro do Skinner, você já tinha os postulados do interbehaviorismo sendo desenvolvidos. Então, é um contato mais estranho, é mais difícil, não é tão parecido ali os behaviorismos. Então, você começa a ter um negócio novo ali, muito novo, sendo falado. É importante estar atento, porque se a RFT de fato vira interbehaviorista, a gente está falando de impacto na ACT, terapia de aceitação e compromisso, na PPBT, na terapia comportamental baseada em processos. Você tem as ramificações da RFT foram muito grandes, então se você tem um RFT interbehaviorista, muita coisa tende a mudar. Se isso vai acontecer ou não, vamos ver, né? Mas caso aconteça, você já tem as informações de primeira mão aqui no Contrassenso Comum. Então já se inscreve no canal, deixa o joinha, comenta aí o que é que você achou dessa discussão toda, que a gente vai estar aqui atualizando vocês dos avanços, com toda certeza. Eu adorei esse bate-papo, acho que contribui bastante com a nossa conhecimento científico, com a nossa formação científica, melhor dizendo, porque é importante estar olhando para o que está acontecendo e não só para as coisas que a gente concorda. Então, você gostando ou não, querendo ou não, fazendo parte ou não do seu campo de leitura, saber sobre o que está acontecendo e saber como isso pode impactar na sua prática é fundamental. Adorei. Então, aqui ficamos e até a próxima. Oh, ok.